Podcast liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento: Bet Esportes, sempre esquenta o jogo, e Shopping Galo. A Bet Esporte esquenta o jogo. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. E com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Além disso, a Bet Esporte conta com benefícios exclusivos, como saques ilimitados via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betesporte.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Lembro sempre: proibido para menores de 18 anos e tem reconhecimento facial. Jogue com responsabilidade. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de o jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a Bet Esporte cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Esporte esquenta o jogo mesmo. Bet Esporte, sempre esquenta o jogo. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e sinceramente, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste 2024. Pode cá liberados, um talk show diferente de tudo o que você já viu em entrevistas na televisão brasileira. Eu sou o Jorge Cajuru, com 50 anos de carreira nacional na televisão de todo o país e, graças a Deus, com o maior prazer de continuar fazendo entrevistas, especialmente quando você sabe escolher o entrevistado. É o caso de hoje. Inicialmente, o nosso respeito e o nosso agradecimento pela audiência crescendo cada vez mais. Já passamos dos 18 milhões de visualizações, com mais de 500 mil de comentários em 11 programas, desde a estreia com o cantor e o goiano consagrado em todo o Brasil, Leonardo. Hoje, com certeza, vai ser mais uma entrevista de audiência extraordinária. E pelos canais 69 da Sky, 519 da NET, 519 da Claro. Tem aí a Vivo também conosco, nas 26 TVs abertas, na TV Goiânia, Canal 11 TV aberta também, com o comando do Grupo Meio Norte, que é a emissora que mais cresce no país e que vai chegando entre as 4 maiores redes nacionais. Bem, apresentamos aqui com muito prazer General Hamilton Mourão, hoje senador da República pelo Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente da República nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. Bom, primeiro o agradecimento de estar mais uma vez junto com Flávia Fagundes, minha companheira de programa, além da Diana Lins. General Mourão, te entrevistar para mim é um privilégio, porque eu aprendi a conviver contigo vamos colocar nesses 15 meses, né? Mas antes eu já conhecia, já te admirava, pelo convívio contigo, pelo preparo que você tem, pela postura sua diferenciada. Você está, na minha opinião, entre os 3 homens mais públicos, mais admiráveis da política brasileira. E olha que eu sou um vice-líder do governo Lula, e eu sei que você é oposição ao governo Lula, mas para mim você está entre os mais preparados. E melhor do que isso, conviver contigo é conviver com gente, eu estava falando isso com o Ivan Lins, meu padrinho de casamento. Conviver com o general Hamilton Mourão, você aí do outro lado, nossa única Vossa Excelência, é uma pessoa altamente bem-humorada, mas bem-humorada demais, ele é surpreendente, ele tem cada uma e ele é em 1 segundo a resposta dele. Quando não é em 1 segundo, é em 2, né? E a cultura, em qualquer assunto, você, se não estiver preparado, você pergunta para ele, o que significa isso?
quem é Nietzsche? Quem foi Sócrates? Aí fala, não é aquele jogador do Corinthians, não, é o filósofo grego. Então esse é o General Mourão, pode ter certeza que essa é uma entrevista que me dá muito orgulho, muito obrigado por ter aceitado. Olha, Cajuru, uma alegria muito grande, né, poder participar aqui contigo, com a Flávia, né, desse teu programa de entrevista que já está alçado dos melhores que nós temos hoje, né, e a gente poder aqui no ambiente, né, debater os assuntos que você acha importante serem transmitidos a esse grande público que te acompanha. E para quem não sabe, ele é muito objetivo, não espere um general Hamilton Mourão prolixo, por isso que a entrevista dele ela só vai crescendo, aumentando, né? Porque o Jô Soares não gostava de entrevistado que demorava 3 minutos para responder uma pergunta. O Mourão é papum, não tem jeito. Esse é o general, é o estilo do general Hamilton Mourão. Para mim, presidente. Eu não chamo de vice-presidente, que fique bem claro. Eu chamo de presidente, porque eu ainda queria ver um Brasil tendo esse homem como presidente da República. Tem gente do PT que não gosta do Cajuru falando isso, mas eu não estou nem aí. É minha opinião, pronto, acabou. Então a gente teve o privilégio já de conversar fora daqui, do ambiente daqui. A Flávia estava comigo quando ele e sua inteligentíssima, agradável, carioca, a Paula, sua esposa, conversamos, batemos papo, mas não tivemos divergência nenhuma. Por quê? Porque quando a gente diverge, a gente respeita, a gente não precisa desqualificar alguém quando você não concorda em uma opinião. Então aqui você vai saber de coisas que a gente pensa diferentemente, mas vai ver o respeito, porque é isso que vale em uma relação, né? Quando ela tem admiração, ela passa a ter o quê? Ela passa a ter respeito. Eu queria te definir da seguinte forma. Você, para mim, é um Renato Gaúcho, um homem do Rio Grande do Sul que também ama o Rio de Janeiro. Mas os motivos do Renato, eu já sei. Agora os seus, por esses dois amores na sua vida. Olha, ser gaúcho é um estado de espírito, assim como ser um carioca. Eu acho que todo brasileiro ele tem um pouco, né, dessa nossa índole mais brincalhona, mais alegre, né, do Rio de Janeiro, que é uma cidade que acolhe todos que vêm dos mais variados cantos, não só do Brasil como do mundo. E o Rio, ele foi onde eu construí a minha identidade, vamos dizer assim, futebolística. Né? Eu fui morar no Rio com 9 anos de idade, né? No início dos anos 60. Né? Eu era um péssimo jogador, né? Normalmente era o último a ser escolhido para ir para o gol. Essa era a situação normal. Mesmo na pelada de rua, a gente morava na Urca ali, naquela época não tinha carro, a gente jogava na rua. Na rua. Né? Descalço, normalmente arrancava um dedão. Arrancava dedão, Então, e aí a gente cria essa identidade, né, com a praia, né, com o visual, os amigos. O seu pai gaúcho e a sua mãe carioca? Meu pai amazonense e a minha mãe gaúcha. Sua mãe de Bagé. De Bagé. De Bagé. E o meu pai nasceu em Humaitá, nas barrancas do Rio Madeira, lá no estado do Amazonas. E no Rio você foi criança, né? Fui para lá criança, com 9 anos, fiquei até o início da adolescência, e aí depois foi as idas e vindas da vida militar, né? Morei no Rio 7 anos seguidos, né? Depois já como oficial do Exército. Mas militarmente você completou no Rio Grande do Sul? Estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, né, no 2º grau, né? Mas a Academia Militar fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro, né? Então sempre havia aquela ida ao Rio no final de semana, né? Então a minha vida sempre girou muito, né, em torno do Rio de Janeiro. Eu vou começar antes da primeira pergunta da Flávia, me permita, Flávia, para vocês já ver a isenção da entrevista, aqui no Podcast Liberados. General Hamilton Mourão, qual é, presidente, a diferença fundamental que você enxerga entre o governo Bolsonaro nos seus 4 anos e esses 15 meses de governo Lula? Olha, vamos colocar o seguinte, são 2 estilos diferentes de presidente da República, né? O presidente Bolsonaro, né, mais sanguíneo, né, mais, né, determinado em termos das ideias que ele queria, né, implementar, junto com a equipe que ele colocou para trabalhar junto com ele, uma visão liberal da economia, né, com pouca intervenção do Estado em assuntos, né, de empresas privadas, de próprias empresas públicas, né, mas também o conservadorismo dos costumes. A diferença é que o governo do presidente Lula é um governo que tem um viés estatizante, né, na questão econômica, apesar dos esforços que eu vejo do ministro da Fazenda, né, em sentido um pouco diferente disso aí, mas é uma visão, né, já enraizada num pensamento que vem lá do século passado e que não foi renovado.
Então, economicamente, basicamente é essa a diferença. E na questão, vamos dizer, dos costumes, há a questão de gênero, identitária, que não é uma pauta, não é que seja cara para a direita, mas é para a esquerda. Flávia Fagundes. Bom, em primeiro lugar, né, como o Cajuru já disse, é um privilégio entrevistar o senador Hamilton Mourão, né, pelas suas qualidades raras. E eu queria dizer que o Brasil inteiro reconhece e pensa que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter valorizado e ouvido mais o senhor como vice-presidente. Ó. O senhor concorda com essa afirmação da população brasileira? Eu já vi muita gente falar isso. Olha, Flávio, o que acontece, né? O vice-presidente, né, é uma pessoa que ela praticamente não tem uma função definida na nossa Constituição. Quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, o vice-presidente é também o presidente do Congresso. Sim. Nos nossos vizinhos aqui na Argentina e no Uruguai também. Tá? Então, há uma tarefa já específica para o vice-presidente. Quando tu olha a nossa Constituição, não tem tarefa. Ele está ali só para substituir o presidente. E o presidente Bolsonaro, ele me deu algumas missões, né, principalmente na área internacional. Eu o representei, né, num sem número de eventos fora do Brasil. A questão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, também foi uma tarefa bem espinhosa que ele me deu. Né, então, eu acho que ele me deu o espaço. Né? Agora, em relação a ouvir, aí é da natureza da pessoa. Né? Tem pessoas que gostam de ouvir, tem outros que gostam de falar. É o Flávio Bolsonaro, que eu também tenho o maior respeito, o maior carinho, e ele me disse o seguinte: Cajuru, meu pai é difícil, meu pai, ele combina uma coisa com a gente hoje, na quarta-feira ele muda de opinião, a gente vai falar com ele, ele já apela e fala, não esquece, mudei de opinião, pronto, acabou. Aí é o estilo dele, é como bem disse o general Hamilton Mourão, o estilo Lula também tem o dele. Tem dele. Né? Claro que tem. Tem uma pergunta que todo mundo do Brasil, eu recebi mensagens de todos os estados em função da força do Grupo Meio Norte. Cajuru, você teria coragem de perguntar isso? Eu tenho coragem de perguntar tudo, porque eu conheço o general Hamilton Mourão, ele responde com a maior sinceridade. Entre os acertos e erros do ex-presidente Bolsonaro, o senhor não, você, irmão, amigo, general Hamilton Mourão, presidente general Hamilton Mourão, concorda que o maior erro dele foi na pandemia e que se ele não tivesse feito aquelas declarações infelizes, ele teria ganho a eleição do Lula tranquilamente? E tem que voltar à normalidade. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Se você virar um Chico, virar um jacaré, é problema de você, pô. Olha, Cajuru, ao longo da pandemia e no período pós-pandemia, eu respondi inúmeras vezes, né, esse questionamento, porque eu sempre falei, vamos olhar a prática e não as palavras. Porque a prática do governo do presidente Bolsonaro, que nós nunca conseguimos comunicar corretamente, foi ele tomou as providências em termos de contratação de médicos, enfermeiros e distribuição pelo país, compra de insumos que eram necessários, dos medicamentos, né, independente dele defender ou não defender o medicamento A ou o medicamento B. Agiu na economia, né, quando ele abriu linha de crédito para as empresas, colocou dinheiro na mão de estados e municípios para completar a perda de arrecadação. O meu estado, no Rio Grande do Sul, conseguiu passar a pagar a folha em dia, graças ao recurso que foi colocado lá pelo governo do presidente Bolsonaro. Agiu na área social quando criou o tal do Corona Voucher, né, que colocou R$600 na mão das pessoas e da noite para o dia houve uma explosão de consumo no Brasil. Então ele fez tudo isso, mas as palavras, né, comprou a vacina e depois ele mesmo dava contra aquilo que ele fez. Então, essa dicotomia entre o fazer e o falar, eu não tenho dúvida que prejudicou e causou a perda da eleição por essa diferença mínima que foi. E ela foi mínima talvez em função dessas pessoas que perderam familiares e que lembravam daquelas frases dele, quem tomar vacina vira jacaré, não sei o que, é uma gripinha, né? Pois é, então isso terminou por prejudicá-lo, mas é aquilo também, é o sincericídio, né? O presidente Bolsonaro é uma pessoa sincera, ele não esconde os sentimentos dele, né? Ele não faz o discurso aquele para agradar o público. Ele fala o que ele acha. Mas você não teria falado isso? Nós somos de estilos diferentes. Totalmente. Somos estilos totalmente diferentes, trajetória de vida diferente. Eu sempre digo e repito que o Bolsonaro é um self-made man, é alguém que se fez. Vamos olhar, o Bolsonaro é um guri do interior de uma cidadezinha de São Paulo, não é, de uma família mais humilde, não é, que estudou numa escola pública, fez concurso para o Exército, passou, era um concurso difícil,
Né? Então, uma outra trajetória diferente da minha, não é, que eu era filho de um oficial do Exército, uma professora, não é, com a família de classe média, cheia de livros dentro de casa. Então, trajetórias totalmente distintas e que depois elas causam impacto mais à frente da tua vida. Bom, como eu falei de erro do Bolsonaro, não seria justo eu não perguntar para o general Hamilton Mourão, presidente, qual o maior erro do Lula até agora, então? Está preso ao passado. Lamentavelmente, o presidente Lula, em primeiro lugar, ele tinha que ter um discurso de união no Brasil. Né? Então não tem que ficar falando, como falou em reunião recente aí, que o Bolsonaro era um covardão. Mas esquece o Bolsonaro. Chega, harmonia. Chega, porra, olha para frente. É para frente que se anda. Né? E ele está preso a ideias que não deram certo lá atrás. A questão de obra, né? A questão de intervenção em empresa estatal. Né? Isso não deu certo, a gente sabe onde terminou. Né? Então, vamos olhar para frente. E tem muito problema para resolver aqui no país. Né? Ele dispõe de alguns assessores que são competentes, então ouvir mais esse pessoal. Você tem algum ministro do Lula que merece o teu respeito, general Hamilton Mourão? Olha, eu vejo hoje o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, como um cara de respeito pelas posições que ele tem tomado. Né? Ele se expressa bem, né? Havia dúvida sobre a capacidade dele, né? Porque ele não é um economista de formação, né? Mas ele compreendeu a questão fiscal, né? O problema do país de nós não termos um equilíbrio fiscal. Ele compreende bem a questão da reforma tributária, ele entende a questão administrativa. Então, acho que o Haddad vem bem, acho que a Simone, nossa ex-colega aqui no Senado, também vem fazendo um excelente trabalho. Então, tem gente competente que está aí no governo. Perfeito. Flavinha. Senador Hamilton Mourão, como que o senhor pode convencer a população brasileira de que o militar pode ser candidato à presidência da República e manter todos os seus direitos financeiros? E se o senhor quiser também falar mais sobre a PEC dos militares, o senhor fica à vontade. Bom, obrigado, Flávia, por essa pergunta. O Cajuru é o relator da PEC, nós já conversamos bastante a respeito desse assunto. O militar da ativa, né, ele praticamente não tem o desejo, né, de entrar para a política pela natureza da profissão militar. Né? O ethos da profissão militar é totalmente diferente do ethos da vida política. Por isso, né, o número de militares da ativa que se candidatam, né, é muito pequeno em relação a todo o efetivo. A nossa legislação hoje ela é clara, tá? Quem tem até 10 anos de serviço vai embora, né, no ato de sua candidatura. Quem não tem, entra em licença, né, se for eleito, ele passa para a reserva, né, proporcional ao tempo de serviço que ele tem. Se não for eleito, ele volta. O argumento que vem sendo colocado, e o próprio, né, Cajuru coloca isso dessa forma, é que esse camarada, quando volta, ele vai trazer a política para dentro do quartel. Não é o que ocorre. Até porque, em primeiro lugar, o cara não pode ser filiado a partido político. Então, se ele era filiado, ele tem que se desfiliar. Caso contrário, ele será punido. Se for falar de política dentro do quartel, ele vai ser punido. E ainda, se ele está vivendo em Brasília, vão mandar ele lá para o interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, o Exército tem, a Marinha, a Força Aérea, tem seus instrumentos para manter a disciplina, né, em caso de alguém que queira fazer política dentro do quartel. E eu passei 46 anos do Exército e nunca vi ninguém querer fazer política dentro do quartel. Vi gente querer ser candidato, né, e sempre perdendo a eleição. Para que tenha uma ideia, né, estou até me alongando nessa resposta, né, tá? Mas de 1988 para cá, do Exército, só 2 pessoas que estavam na ativa quando foram eleitos. Jair Bolsonaro como vereador e o Tenente Coronel Zu como deputado estadual. Perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o primeiro rápido e mais rápido, aliás, da televisão brasileira, intervalo, com as mensagens de produtos que nós podemos recomendá-los sem nenhuma reserva às nossas próprias famílias, principalmente agora com patrocinadores nacionais, e vou voltar fazendo uma confissão que vai te surpreender sobre esse assunto PEC dos militares, ok? Então voltamos já e já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de o jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo.
Bet Esporte, sempre esquenta o jogo. Sejam bem-vindos ao Shopping Galo, onde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44. Temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento. E a maior praça de alimentação da região. Contamos com uma equipe de segurança treinada. Eventos de moda, cultura e diversas atrações musicais. Explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas, tendo estilo e inovação. Venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções, compras e entretenimento. Aguardamos vocês para viverem esta experiência. Estamos ansiosos para recebê-los. Venham para o Shopping Galo! Podcast liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento: Bet Esportes, sempre esquenta o jogo, e Shopping Galo. Voltando prazerosamente com a segunda parte do Podcast Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo o que você já viu na televisão brasileira, com o comando da emissora que mais cresce no país, do Grupo Meio Norte. Vem aí o seu lançamento de programação nacional, a contratação de mais jornalistas de talento nacional, reconhecidos em todo o país. É todo sábado este programa às 10 da noite em ponto, nos canais da Claro, da NET 519, 69 da Sky, vem aí Vivo, e mais as 26 TVs abertas por todo o Brasil, com o controle da TV Goiânia desta nossa produção, a TV Goiânia, Canal 11, TV aberta. Qual é a confissão que eu quero fazer sobre esse tema que a Flávia Fagundes levantou com o general Hamilton Mourão, meu amigo, que eu tanto o respeito e assim, portanto, o chamo de presidente. Presidente, eu tentei, porque eu falei isso publicamente, creio que o senhor tenha ficado, que você tenha ficado até surpreso. O Flávio Bolsonaro chegou em mim e falou: Cajuru, em 21 anos de parlamento, eu nunca vi um homem do governo como você falar em se abdicar de uma PEC que você já relatou no caso dos militares. Eu tentei com um homem que eu admiro, que também está entre os melhores homens públicos junto com você. Você sabe quem é? O Jacques Wagner, que você também o respeita. Muito. E ele te admira muito. E eu tentei com o Jacques, porque o Jacques é o autor do projeto e me convocou para ser o relator, que tem o voto decisivo. O Jacques falou: por favor, você já fez o relatório, não é legal, não vai ficar bem, você é vice-líder do governo, você sabe o tanto que o Lula te respeita, mantém e tal. Então eu vou confessar aqui, se for votado agora, quando que for para o plenário, se eu perder com o meu relatório, eu vou perder feliz, porque os seus argumentos, da forma como você explicou para mim, diferente de outros militares que tentaram conversar comigo e não me convenceram, eu entendi. Portanto, se eu perder essa PEC, eu não vou sentir absolutamente nenhuma dorzinha. Se você quiser, inclusive, depois com a Paula e a Flávia, a gente toma um vinho. Olha, Cajuru, a gente sabe que aqui dentro do parlamento, né, a gente disputa no voto as coisas, claro, né, como só ia acontecer num sistema democrático. Né? Então, é óbvio, né, você como vice-líder do governo está fazendo o teu trabalho, né, de algo que vem do governo, dentro da visão. Eu conversei com o próprio ministro Múcio a esse respeito, né, procurando passar a ele que existem outras formas. Ele acha que tem que dar uma resposta em termos do afastamento do estamento militar da questão política, né? Existem outras formas dele trabalhar isso. Até porque eu também coloquei um outro argumento para ele, o seguinte: haveria interferência da política nas Forças Armadas se generais fossem promovidos politicamente, se comandantes fossem escolhidos politicamente, e isso não acontece, é uma instituição meritocrática. Tudo é feito no mérito. Né? Por exemplo, nós temos uma instituição similar, que é o Itamaraty, aqui eu não quero colocar uma crítica ao processo de promoção do Itamaraty, mas o processo de promoção deles é nebuloso, diferente do nosso, que é transparente. Né? É publicado em boletim, né, a ordem de mérito, né, de os oficiais de uma turma ou praças de uma turma que estão para ser promovidos. Bom, só para a gente sair um pouco desse assunto, é importante primeiro agradecer a vocês
que fazem o like nesta nossa entrevista, neste nosso programa e compartilham com seus amigos, seus familiares, por fineza. É um agradecimento da Flávia e meu, porque temos os canais do YouTube, o Cajuru Oficial, @Cajuru Oficial, Cajuru sempre com K, o canal Meio Norte Mais, que é de todo o Brasil, Instagram, Facebook, enfim, todas as nossas plataformas digitais, e ali eu fico pedindo para a Flávia qual sugestão de pergunta. Aí teve uma assim: pergunte ao general Milton Mourão se ele tem vontade de voltar a ser vice-presidente ou se no fundo, ele tem vontade de ser presidente da República. Pois é, Cajuru, eu acho que a experiência de vice-presidente ela foi muito rica para mim, né? Algo que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida, assim como também nunca esperei ser eleito senador pelo meu estado natal, pelo Rio Grande do Sul. Era algo que não estava na minha visão. Até porque foi uma disputa difícil, né? Difícil. Com gente boa. Né? Uma vaga, né? Uma vaga sendo disputada. Né? A questão da pessoa desejar ser presidente da República tem que fazer parte de um movimento. Né? Então, hoje eu não me encaixo num movimento, não vejo o meu nome sendo colocado num movimento, né, para ocupar essa função, que é uma função de altíssima responsabilidade. E que, vamos dizer assim, para presidir o Brasil, né, você tem que abdicar realmente, né, daqueles interesses pessoais da sua vida particular, né, e se dedicar ao longo dos 4 anos que você tiver como presidente, ou de 5, se a gente aprovar a emenda de fim da reeleição, né, para, né, concentrar toda a tua energia na solução, né, dos problemas que o país vive, sempre tendo como farol o quê? A gente melhorar a vida da população. Eu tenho um amigo irmão, que você o conhece bem, profundo admirador seu, governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Para mim, o maior da história de Goiás. São 35 anos de amizade. Já salvou minha vida 2 vezes, inclusive. Uma por tiro e outra por saúde. Queriam me matar lá em Goiás e ele que não deixou. Eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Ele comentou comigo antes de viajar para Israel, na semana passada, que nas pesquisas que ele tem, qualitativas e quantitativas, o seu nome aparece muito bem como o candidato ideal sem Jair Bolsonaro. Você tinha consciência disso? Não, o que eu vejo, né, Cajuru, eu circulo pelo país, né, então aqui não quero fazer nenhuma, né, alabança para cima de mim mesmo, né, que eu acho muito ruim isso, mas eu sou cumprimentado por todos os tipos de pessoas, nos bares, nos restaurantes, no aeroporto, né. Então, nunca foi xingado no aeroporto? Não, nunca fui. É verdade, eu sei nunca fui. Então eu tenho tranquilidade para me deslocar. Óbvio que tem o pelotão da internet, né? Que ali às vezes tu não sabe se é robô, se não é. Esse destila todo o fel e o ódio. Mas isso não se, né, traduz naquilo que eu vejo quando eu ando pela rua. Vou à praia, né? Então eu me sinto tranquilo a esse respeito, porque eu cumpri o meu papel e continuo a cumprir. Mas você teria, por exemplo, coragem eu sei que tem, mas você teria um nome hoje ideal, caso não fosse o seu, para disputar uma reeleição com Lula em 2026 na direita? Não, tenho esse nome. Tem? Tenho. Eu não sabia. Tenho. Vou saber agora em primeira mão. Esse nome. Quem? Esse nome, mas vou me reservar. Sério? Sério, vou me reservar. É verdade ou mentira que no fundo, o Jair Bolsonaro quer escolher um filho dele, e o preferido seria o Eduardo hoje, por ter o nome dele para ser candidato à presidência, do que um Caiado, do que um Ratinho, do que uma Michele? Olha, eu não sei, né? Não posso dizer nada. Eu, inclusive, já respondi várias vezes a esse respeito, né, Cajuru? Porque eu sempre digo o seguinte, olha, até 2 anos atrás, 3 anos, o presidente Lula estava inelegível. Né? Como Pedro Malan disse que nesse país até o passado é incerto, né? Então eu não descarto nunca a possibilidade de daqui a 2 anos o presidente Bolsonaro, que hoje está inelegível, volte a se tornar elegível. E uma coisa é real, esse homem, onde ele vai, ele arrasta a gente com ele. Isso é uma realidade. E para você ele não vai ser preso? Não sei. Né? Não sei. Tem dúvida? Não tenho dúvida do que vai acontecer. E se ele for preso, para ti, ele vai virar vítima, como o Lula virou? Vai virar vítima, porque, vamos botar aqui, eu posso dizer que ele tem um número X de seguidores fiéis, vamos botar 30% da população brasileira aí, é fiel dele. E eu vou te fazer aqui mais um depoimento de surpresa que nem a Flávia sabe, que eu dei uma entrevista nessa semana na CNN. Eu,
Cajuru, sou contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, como fui contra a prisão do atual presidente Lula. Para mim foi uma sacanagem do Moro. Como seria sacanagem prender o Jair Bolsonaro hoje. E entre aquilo que afirmou o Valdemar Costa sobre a minuta do golpe, no depoimento dele na Polícia Federal, eu disse claramente, eu o chamei inclusive de canalha, até na medula, sei que vem mais um processo para mim, o chamei de mentiroso, quanto mais, aliás, eu chamei de mitômano, talvez ele não saiba porque ele não tem cultura, nunca leu nem gibi. Então, para Valdemar saber, mitômano é quem tem a compulsão por mentira. Você é assim, você mentiu, não é verdade o que você falou. Eu tenho, portanto, essa opinião. Agora, eu fico pensando que essa questão de prisão hoje no país, ela também é alimentada por algo que no primeiro bloco do programa você colocou muito bem, presidente General Mourão, essa questão do ódio. Né? Se a gente tivesse um pouco mais de harmonia, eu acho que não se falava em prisão com tanta facilidade. Né? Pois é, Cajuru, existe uma coisa hoje, né? A era que nós estamos vivendo, antigamente, né, vamos botar aí até 40 anos atrás, a gente tinha acesso à informação pela leitura. Né? Você pesquisava em biblioteca, né? A minha casa tinha 2, 3 coleções de livros para pesquisa, né? As enciclopédias, né? A Britânica, a Delta Larousse. Né? Então, era assim que, então, pela leitura profunda, né? Que te leva a fazer reflexão. Mas hoje não, tudo é rede social. E a rede social criou um agrupamento de tribos beligerantes. Sim. Né? É isso que existe. Tribos beligerantes e que incitam o ódio uns com os outros, e o cara só quer ouvir aquilo que a tribo dele está falando. Ele não quer saber o que a outra tribo está dizendo. Perfeito. Né? Então aquilo, nós viramos um agrupamento de Apaches, Kiowas, Sioux, né? Tudo brigando uns com os outros. Falei para você que o general Hamilton Mourão é imperdível numa entrevista, Flávia Fagundes. Como o senhor disse, né, nós vivemos uma polarização. Como o senhor entende que nós podemos acabar com essa polarização? Quais as medidas que devem ser tomadas, adotadas? Isso passa muito pela educação, né? Mas é um processo que o mundo inteiro está vivendo. Isso não é só do Brasil. Estados Unidos, né? Estados Unidos, França, todo lugar. Virou Fla-Flu. Então é um momento da história da humanidade que nós vamos ter que atravessar pela liderança. As lideranças hoje, olha, tu pega as lideranças mais antigas, onde é que você encontra hoje um Churchill, um Roosevelt, um De Gaulle? Onde é que estão essas pessoas? Um Kennedy. Né? O líder verdadeiro, ele tem que aprender a remar contra a maré. Sim, claro. Né? Ele não pode querer estar no surfzinho dele bem, não, ele tem que aprender a remar contra a maré. Então nós precisamos hoje de lideranças que falem para a população constantemente que o adversário político é nada mais, nada menos que é isso, um adversário político, não é um inimigo. Perfeito, corretíssimo. Você falou de Fla-Flu, vamos então rir um pouco, está preparado aí? A sua maior paixão é o Flamengo. Não, depois da Paula. Pelo amor de Deus, eu não seria tão imbecil. Presta atenção, né? É óbvio que é a Paula, até porque eu conhecia a Paula, né? Eu conheço a Paula. Ela vai dizer, você não falou em mim. Não, mas você falou que essa hora não está vendo o programa, porque ela dorme cedo. Pode ser que ela queira ver depois nas redes sociais. Mas o Flamengo, para você, foi o time que mais te empolgou quando? Em que época? Quando eu cheguei no Rio, em 1962, né? Eu virei pro meu pai não gostava de futebol, cara. Olha como é que são as coisas. Aí eu disse assim para ele, pai, qual é o seu time aqui no Rio de Janeiro? Aí ele disse assim, Flamengo. Acho que foi a primeira coisa. Se você tivesse falado Botafogo, Fluminense, eu tinha virado na hora. Pô, sempre acreditei no pai, né? Pô, eu disse, não, Flamengo, tá bom. E eu tinha um tio, irmão dele, né? Que era tricolor. E aí me levou ao Maracanã. Primeira vez que eu fui ao Maracanã, final do Campeonato Carioca de 1962. Botafogo e Flamengo. O Botafogo, time de craques, jogando um futebol da melhor qualidade, soube derrotar o Flamengo num encontro de gigantes, conquistando o bicampeonato carioca. O Botafogo com aquele time, que o ataque era o da seleção brasileira. Né? Era Garrincha, o Amarildo, o Zagallo, o Didi, né? E o Flamengo, né? O técnico era o Flávio Costa, escalou o Gerson, que era novo ainda, de ponta esquerda, para tentar, junto com o Gilberto, que era o lateral esquerdo,
marcarem o Garrincha. Bom, nós tomamos 3-0 ali. Né? Era para eu ter voltado, mas ali eu vi aquela massa de flamenguistas e digo, esse é meu time, acabou, fim de papo. Eu também sou flamenguista, meu pai era flamenguista, lá em casa a família toda é flamenguista. Ali, ó, meu filho, minha filha, todos os meus netos, todo mundo é flamenguista. Quer outra novidade aqui? Como é que o Cajuru pode se apaixonar por uma mulher? Eu quero relembrar aqui, porque o plenário inteiro riu, e eu na hora, eu juro que eu não peguei, porque para você conversar com o general Hamilton Mourão, o presidente, o raciocínio dele é rápido demais, a inteligência dele é acima da média. Ele me lembra muito João Saldanha, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, que trabalhou comigo, foi fera do Cajuru em Goiânia, na rádio difusora de Goiânia. E assim, eu quero relembrar, a gente estava brincando aquele negócio de manipulação de resultado de futebol, aí você contou uma historinha de um jogador do Flamengo, você lembra dela? Como é que foi? De um jogador de cartão, não sei se foi, ou que errou um gol, parece. Não, era do juiz e do jogador. Isso. O juiz estava comprado e o jogador também. Isso. Né? Então, o jogador fazia falta para ser expulso e o juiz não dava o cartão para ele. Aí lá pelas tantas ele chegou, vem cá, quem é que está comprado? Eu ou tu? Eu contei essa no plenário, o plenário inteiro foi ao sorriso. Para você, eu sou da era Zico, não tem jeito, né? Mas com a tua experiência maior de futebol que eu, o maior jogador da história do Flamengo? Bom, então nós temos o Dida, Zizinho, foram grandes jogadores aqui, ficaram... Zizinho, perdão. O Jô Soares, numa entrevista que está no YouTube, você pode ver, ele me entrevistando, e eu fiz uma pergunta para ele, por que ele achava que o Zizinho era melhor do que o Pelé? Você acha exagero o Jô ter falado isso? O Zizinho era craque demais? Porque eu não vi. Eu acho que o Pelé era um jogador completo. O Zizinho foi um grande jogador, mas o Pelé era completo. O Pelé, ele cabeceava bem, chutava com as duas pernas, tinha uma visão periférica. Total. Né? Então, e um cara compacto, Pelé. O cara podia bater no Pelé e ele não desmontava. Aí você estava falando, eu te interrompi. Dida, Zizinho. Né? Aí você vem para o Zico, realmente. Aí outros jogadores mais vamos botar de segundo nível. Né? Hoje, por exemplo, no time atual do Flamengo, não tem nenhum jogador que chegue no nível desses aí. Bom, sem desprezar os craques que nós temos no time. Para a gente voltar com outros assuntos, mas ainda no futebol, na opinião do torcedor apaixonado por futebol, o general Hamilton Mourão, presidente, qual o maior jogador hoje do mundo para ti? Sabe que hoje eu acho que o mundo se ressente de jogadores de grande qualidade. Nós tivemos aí em evidência o Messi, um grande jogador também, com uma capacidade, né? O Neymar nosso, que poderia ter se destacado, na minha visão, se perdeu aí pela linha de fundo, pelo comportamento extracampo dele, está esgotando a carreira dele. Né? O Cristiano Ronaldo é um jogador extraordinário, mas eu não vejo um que se destaque acima. Você tem um time aí de jogadores, o Vinícius Júnior. E esse Vinícius não pode ir mais longe, não? Eu acho que também ele tem uma limitação até pela posição que ele joga. Né? O cara que joga ali pela ponta, né? Ponta para se destacar só um Garrincha. Né? Só. E se, para terminar futebol, se você, presidente Mourão, fosse técnico, presidente da CBF, escolha de técnico da seleção hoje, você tem um técnico do Brasil ideal ou você buscaria alguém lá fora? Eu acho que a figura do Dorival Júnior, vamos aguardar para ver, né? Mas ele é um técnico que nos últimos tempos ele foi muito bem no Flamengo, foi muito bem no São Paulo. Né? Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho na seleção, diferente do Diniz. Né? O Diniz tem um estilo de trabalhar que eu acho que não se encaixou com a seleção brasileira. Nós estamos numa situação ruim, né? Em termos do desenvolvimento da nossa seleção. Então, eu acho que um técnico brasileiro, ele compreende mais os nossos jogadores, a nossa mentalidade. Para o nosso último intervalo, da última parte do Podcast Liberados, infelizmente, porque para entrevistar um homem público como o general Hamilton Mourão, ficaria muito mais tempo, tem o fator televisão, tempo. Flávia, qual será a sua próxima pergunta para abrir a última parte que vem já e já? Senador, o senhor entende que deve ser concedida a anistia para as pessoas que participaram do 8 de janeiro? Já e já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein?
tá, gente. A Bet Esporte esquenta o jogo mesmo. Bet Esporte, sempre esquenta o jogo. Sejam bem-vindos ao Shopping Galo, onde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44. Temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento. E a maior praça de alimentação da região. Contamos com uma equipe de segurança treinada. Eventos de moda, cultura e diversas atrações musicais. Explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas, tendo estilo e inovação. Venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções, compras e entretenimento. Aguardamos vocês para viverem esta experiência. Estamos ansiosos para recebê-los. Venham para o Shopping Galo! Podcast liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento: Bet Esportes, sempre esquenta o jogo, e Shopping Galo. Brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, únicas vossas excelências, infelizmente aqui a última parte com os 19 minutos finais em rede nacional para o Brasil inteiro, no comando da emissora que mais cresce no país, do Grupo Meio Norte, e vem aí o seu novo nome a partir de 1º de abril, e nova programação com novos talentos nacionais, inclusive além de todos que já estão conosco. Os canais 519 da NET, da Claro, 69 da Sky, as TVs abertas, muito obrigado pela sua companhia também em todas as redes sociais, os seus likes, os seus compartilhamentos e os canais do YouTube que estão à sua disposição, o meu, que é o @CajuruOficial, Cajuru sempre com K, o @Meio Norte mais o @TV Goiânia, enfim, os nossos canais no YouTube, além de Instagram, de Facebook e tudo mais. Flávia Fagundes, repete a pergunta que você queria abrir essa última parte para o nosso presidente general Hamilton Mourão. Senador, o senhor entende que deve ser concedida anistia para as pessoas que participaram do 8 de janeiro? Pois é, a polêmica já está instalada a esse respeito, né? Mas é importante, nós há pouco conversamos e debatemos, né, sobre como acabar com a polarização, como diminuir isso. Né? E uma das coisas é exatamente, né, entender efetivamente, sem narrativas e sem viés ideológicos, os acontecimentos do 8 de janeiro como uma manifestação, né, de parcela da população que lamentavelmente descambou pela ação de alguns para um quebra-quebra contra os 3 prédios mais emblemáticos aqui da Esplanada, né? A sede do Congresso, a sede da Suprema Corte e a sede do Governo Central. Né? E aquelas pessoas que simplesmente, né, e há condições de individualizar isso aí, só estavam ali na marcha, né, fizeram o seu protesto pacífico, não quebraram nada, não danificaram nada, essas pessoas não podem estar sendo punidas. Né? Mas já que estão sendo, vamos anistiá-los, de modo que eles possam ser reinseridos na sociedade e voltar a ter sua vida normal. Não tem nenhum marginal ali. Né? Ninguém é marginal. Agora, aqueles que produziram, né, danos ao patrimônio público, que paguem dentro vamos dizer assim, da punição adequada. E não querer transformar aquilo numa tentativa, como vem querendo ser, de golpe de Estado, né? Porque absoluta certeza que, né, aquilo foi um domingo, na segunda-feira ninguém estaria sentado na cadeira do presidente, nem na cadeira do Pacheco, nem na cadeira da então presidente da Suprema Corte, que era a ministra Rosa Weber. E lembrar sempre, né, minha gente, que a anistia faz parte da vida do Brasil. Se a gente olhar para trás aqui só durante a República, não vou falar do Império, mas posso começar no Império, quando na Revolução Farroupilha, a primeira providência do Caxias após debelar a revolta foi conceder anistia. Né? E aqui no período do Império, revolta da vacina, né, 18 do Forte, revolta de 24, Revolução de 32, intentona comunista de 35, o golpe do Getúlio de 37, né, os golpes que foram tentados contra o Juscelino Kubitschek, de Aragarça, Jacareacanga, todo mundo foi anistiado. Então, faz parte, é a tradição e a forma de pacificar o país.
Bom, eu tenho, presidente general Hamilton Mourão, 2 projetos de lei aqui na casa, nesses 5 anos de mandato, que são comentados em todo o Brasil pelos maiores colunistas da imprensa brasileira. O primeiro deles em relação ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Qual é o meu projeto? Queria saber a sua opinião dos dois. Tempo de idade mínima para ser ministro. Idade, 55 anos. Ou seja, nunca mais alguém com 38 anos virá ministro do Supremo Tribunal Federal. Tempo de mandato, 12 anos. Tirar do presidente da República o direito monocrático dele escolher o ministro para o Supremo Tribunal. Qual que é a minha ideia? Um conselho conceituado, respeitado, bem escolhido em todo o Brasil. Ele faz a apresentação para a sabatina final aqui no Senado Federal. Esse é um projeto que eu gostaria muito de ter a sua opinião e o Brasil também. O outro, objetivamente, o fim da reeleição no Executivo. Primeiro no Executivo, depois mais para frente eu já entro com outro projeto para o Legislativo. No Executivo, prefeitos, governadores e presidentes teriam um mandato de 5 anos e não 4, sem o direito à reeleição mais, e as eleições passariam a ter um alinhamento de vereador a presidente a cada 5 anos a partir de 2030, e não mais a gastança, a corrupção de eleição a cada 2 anos. Essas 2 opiniões eu nunca tive a oportunidade de te ouvir. Olha, Cajuru, eu concordo praticamente em todos esses 2 projetos, né? Porque aqui a gente fala muito na questão do mandato. Eu acho que o mandato é meio complicado porque nós vamos ficar discutindo, vai ser 10 anos, 12 anos. Ao colocar a idade mínima e como a idade máxima é 75, você já estabeleceu que é 20 anos. Né? O tempo máximo que o cidadão vai permanecer. E óbvio, o camarada que chega lá como ministro da Suprema Corte, vai julgar os casos que ele tem que julgar, ele tem que ter uma larga experiência. Por isso que está colocado lá, né? Os quesitos que tem, né? Que é o camarada ter o notório saber. Notório saber. O famoso notório saber, né? Que na maioria das vezes não é respeitado. Não. Né? Em relação ao processo de escolha, né? O Flávio Dino, foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu me lembro. Né? Ele apresentou uma PEC em 2009 que mudava, tinha que vir um candidato vindo da OAB, um candidato vindo das associações de magistrados, e se formava uma lista e o presidente indicaria 3 nomes dessa lista para serem votados aqui dentro. Né? Ou seja, tiraria toda a responsabilidade que hoje está nas costas do presidente da República e, vamos dizer, seria mais democrática, né, a seleção do nome para a Suprema Corte. Então, eu acho que é interessante isso aí também. Né? A questão do fim da reeleição. Né? A reeleição se provou que não deu certo aqui no Brasil. Né? Lamentavelmente, ela dá certo em outros países, mas aqui, né, é ruim. Então, 5 anos, o camarada ficar fora, pode voltar depois? Pode, mas aí não é uma reeleição. Né? Então, você vê até como aconteceu no Chile. O Chile não tem reeleição, então 2 candidatos se alternaram durante 16 anos, representando as 2 grandes correntes políticas, né, existentes no país, e o país andou muito bem, né, enquanto isso estava acontecendo normalmente. Né? Então, e a coincidência de mandatos, porque exatamente, a gente não pode ficar... Tivemos a eleição em 2022, agora esse ano vamos ter outra eleição, em 26 outra, e a gente sabe que o país há um gasto de recurso enorme nisso aí. Né? Então, eu estou 100% contigo nessa tua visão. Eu me sinto orgulhoso e privilegiado de ter a concordância do general Hamilton Mourão, como sei que hoje aqui no Senado passaria tranquilamente o fim da reeleição. Para mim, hoje nós teríamos 56 votos dos 81 senadores. E a questão do STF também acho que passaria tranquilamente. Basta colocar para votar. Basta colocar para votar. Não é verdade? Basta para colocar para votar. Bom, as 2 maiores decepções para quem está do outro lado e gostaria de saber, principalmente a opinião do presidente general Hamilton Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul. Minhas aqui na casa. Uma, senador que assina uma CPI, que a gente pede, e uma semana depois ele vem e fala: Cajuru, eu preciso tirar a assinatura. Um dia eu não aguentei e perguntei para um senador: por que você vai retirar? Cajuru, eu negociei, Cajuru. Eu fui lá no governo, conversei, o governo pediu para eu retirar. Então, por favor, pode tirar meu nome. Eu tive que tirar. Isso foi quando eu pedi, sabe o quê? O senhor era vice-presidente da República. Mas você se lembra, o Brasil inteiro se lembra, quando eu pedi, eu fui o primeiro, a CPI do Judiciário, né? Que teve aquele nome que eu não gostava. Lava-toga. Eu gostava mais de chamar CPI do Judiciário.
E eu não consegui as 27 assinaturas. Assim, quando eu pedi impeachment do Gilmar Mendes e depois do Alexandre de Moraes, eu também não obtive as 27 assinaturas. Inclusive bolsonaristas que discordaram de mim e que depois se arrependeram. Achavam que eu tinha razão na época. Então essa é uma decepção, o sujeito retirar uma coisa que ele assinou. E a outra, a última, para saber as suas, que é o mais importante, você que é a estrela, você que é o entrevistado aqui. Ver que tem gente realmente que se vende em voto. Ou seja, que o voto dele é literalmente comprado ou por cargo ou por uma emenda que ele não teria direito. As suas duas maiores decepções na casa aqui, depois de ter sido vice-presidente da República. Pois é, Cajuru, eu estou com pouco tempo aqui na casa, né, e ainda não consegui, né, não estou fazendo uma resposta política aqui, né, mas não consegui ainda ver, né, fatos dessa natureza não me afetaram diretamente, né, não vieram diretamente para mim, né. Então, não te digo assim, decepções aqui dentro. Aqui, a grande decepção que eu tenho aqui dentro, né, é que eu acho que a gente perde muito tempo com assuntos que são irrelevantes e deixa de discutir, debater e tocar para frente aquilo que é muito mais importante para o conjunto da população brasileira. Eu vejo sessões aqui que a gente faz e que se prolongam como se fosse uma agonia, né, sem que nada que prestasse ali, né, fosse discutido. Essa, para mim, é a grande decepção. Bom, aí está a opinião do presidente general Hamilton Mourão. Eu queria aqui publicamente pedir desculpas ao ministro José Múcio, que é meu amigo pessoal, sou amigo da esposa dele, que é do meu meio jornalístico, né, da Band. Eu fui infeliz porque eu não sabia o teor da conversa sua com o general Hamilton Mourão. E eu falei, o senhor não me comunicou, o senhor me chamou para ser o relator. Aceitou os meus argumentos, eu aceitei os seus. Aí o senhor não me telefona para dizer o que o senhor conversou com o general Hamilton Mourão? Agora, sabendo de como foi a conversa, o senhor não precisava nem ligar para mim, está tudo resolvido. Flávia Fagundes, a sua última pergunta, porque vem aí o quadro que pega fogo, que se chama Defina em uma Palavra. Olha com quem? Com o general Hamilton Mourão. Senador Hamilton Mourão, o que o senhor entende sobre a descriminalização do porte de drogas pelo Supremo Tribunal Federal? Pois é, né? Vamos lembrar aqui o seguinte, não existe droga legal no Brasil. Esse é o ponto focal da questão. A discussão é essa. Então, quando o Supremo, numa visão, vamos dizer assim, de desencarceramento de parcela da população, ele quer dizer que o camarada que tem X gramas de maconha, que o caso específico é a maconha, ele é usuário e não traficante, ele está praticamente dizendo para os traficantes, olha, anda com X gramas que você não vai ser preso. Né? Então é uma coisa muito simples, eu estou com X gramas aqui e vendo para o Cajuru. Né? Eu sou traficante, né? E o Cajuru é usuário. Né? Então é uma decisão péssima. Péssima. Eles só poderiam tomar um tipo de decisão dessa natureza se houvesse política pública no Brasil que regulasse o consumo da maconha. Ou seja, a maconha tem plantações que são verificadas e inspecionadas, né? Ela é produzida, é vendida na farmácia, no supermercado, seja lá onde é que for, né? Legalmente. Aqui não interessa. Onde o cara for comprar, ele vai comprar de um bandido. Essa é a realidade. E a bandidagem hoje ela não é burra. Né? Ele não vai ficar andando com um tijolo de 1 quilo de maconha embaixo do braço. Né? Ele vai andar com a quantidade que ele necessita para vender. Quem anda pelo Rio de Janeiro, isso eu falei para o nosso presidente da Suprema Corte, numa reunião que tivemos um tempo atrás, ano passado até, ele disse, olha, o senhor passa na entrada ali do Morro X, que eu não vou citar, perto da minha casa, está lá sentado 3 rapazes com um outro cara com a mão aqui que era a arma. Né? Aqueles 3 rapazes são os mensageiros. Se eu chegar ali, eu quero, né, o meu baseado aí, o cara vai aqui, tá aqui, ó, esse aqui é o teu. Quem é o traficante e quem é o usuário aí? Perfeitamente, bem colocado. General Hamilton Mourão, porte de armas. O Brasil, evidente, gostaria, já te ouviu, mas gostaria, aqueles que não têm ainda o conhecimento do que você pensa. Porte de arma eu vejo da seguinte maneira, é do foro íntimo de cada um. Óbvio que você tem que ter uma legislação, né? Um teste, com a avaliação psicológica, você não vai dar arma para maluco. Para não virar um dia de fúria. Para não virar um dia de fúria, exatamente. Mas o cara que quer andar armado, ele anda armado. Eu acho que isso é do foro íntimo. E em determinados lugares é necessário para a proteção, principalmente no meio rural. Né? Fazendas que são isoladas, e hoje o roubo de gado, que lá no Rio Grande do Sul se chama de abigeato, né? É comum.
Então, porque à noite todo mundo recolhe o gado para perto da casa, se cria muito ovelha. Ovelha é um animal que o cara estaciona uma caminhonete do lado da cerca, pega a ovelha, leva e vai embora. Né? Então, há necessidade da defesa da sua propriedade. Né? Quem mora em casa isolada, que precisa proteger ali dentro. Então, eu vejo que é da necessidade do foro íntimo de cada um. O cara quer usar arma, ele passe pelos testes correspondentes e usa a sua arma. Não vejo problema nisso aí. Momento mais esperado do Pode Cá Liberados. É agora. Defina em uma palavra. Eu sempre começo, defina em uma palavra, com Flávia Fagundes. Mulher. E eu queria fazer uma pergunta. Mulher pode ser general? E se sim, se já existe uma mulher que ocupa esse cargo? Olha, no Exército nós ainda não temos, mas teremos, né? Da área de saúde, será a primeira general. Acredito que, não sei se promoção desse ano ou do próximo ano, nós teremos uma general. A Marinha e a Força Aérea já tem almirantes e brigadeiros que são mulheres. Muito bom. Define uma palavra. O quadro começou, Vossa Excelência. Mulher. Graça. Militares. Furiosos. Segue. E vice-presidente da República. É um paraíso. Paraíso? Sério? Vice, então o presidente então é o quê? Está no céu. Então define uma palavra, senador da República. Muito trabalho. Trabalho. Para quem trabalha. Para quem trabalha. Esse homem não falta em sessão, ele disputa com o Cajuru pau a pau nós dois, hein? Com o Paulo Paim, né? Pra gente faltar aqui é só se estiver na UTI mesmo. Estiver na UTI, rebaixado lá. Não, rebaixado na UTI. Bom, define uma palavra, é claro que tem muita gente esperando o Cajuru falar nomes. Eu vou. Define uma palavra, Jair Bolsonaro. Idealista. Define uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Atento. Olha que habilidade, olha, atento, olha aí, gente, olha aí. O homem é de oposição, essa é a diferença, ele não é contra o Brasil, ele é oposição ideológica. Essa é a diferença de um homem como o general Hamilton Mourão. Ainda não define uma palavra, vamos ao lado mais sentimental. Pai. Pai é o meu, né? O meu Velho é Mourão. O meu é bom. Velho Mourão. Velho Mourão era uma figuraça, me dava conselho, e tinha uma coisa que ele chegava para mim, Cajuru. Ele dizia, já estava com 70 anos, e a nossa diferença era 40 anos. Ele tinha 70 e eu tinha 30. Aí ele chegava para mim e dizia assim, vamos fazer uma troca. Eu fico com a minha experiência, né, e o meu salário, mas com a tua idade. Eu digo, pai, eu vou ficar velho, burro e sem dinheiro. E sem dinheiro. Que pai, hein? E mesmo assim ele falou em uma palavra pai, hein? O Haddad, que foi aqui elogiado de uma forma diferenciada por ti, ele me conta o seguinte, Cajuru, o que eu mais aprendi com meu pai, sabe que foi o quê, ministro? Ele, a esposa dele é Estela. O Cajuru, ele chegou em mim um dia e falou assim, meu filho, sabe o que você precisa na vida? Ele, não, pai, de 3 refeições. É uma realidade. Essa é boa também, é uma realidade. Hã? Mãe, em uma palavra. A dona Wanda, minha mãe. Filhos, em uma palavra. Se eu citar um, o outro vai ficar com... Né? É o Toninho e a Renata. Pô. Então, netos também, você vai citar os 5? Não, falou filhos. Filho, neto. Mas é verdade que o avô tem mais paixão por neto? Ah, eu tenho uma paixão muito grande pelos meus filhos. Tem, né? São grandes amigos. E agora, esposa? Esposa eu tive 2, né, Cajuru? Então eu tive a minha companheira de 40 anos, a Betinha, mãe dos meus filhos, e Deus agora me deu a Paula, né, que nessa fase da vida tem sido muito importante para mim. E talvez seja um fato muito duro, hoje que você me contou pela primeira vez antes da entrevista, a sua primeira esposa morreu dormindo e 3 horas da manhã você acordou e a viu daquele jeito, né? No último dia do ano. Era como se ela dissesse, vou hoje para deixar vocês em condições de retomarem a vida no ano que vem. Duro demais, pelo amor de Deus. Bom, em definir uma palavra para a gente encerrar, General Hamilton Mourão. Um guerreiro. Guerreiro. Brasileiro. Brasileiro. O Lula também é chamado de guerreiro brasileiro, hein? Não, mas eu sou um guerreiro. Guerreiro com outra conotação. Bom, está no fim do programa. Faltou alguma pergunta que você gostaria de responder e não respondeu? Não, Cajuru, você foi
né? Toreou por vários pontos aí. Flávia, muito obrigado de novo por estar junto comigo no Podcast Liberados. E fala a verdade, foi uma entrevista para a gente guardar para sempre. Né? É sempre um privilégio estar com você aqui, dividindo o Podcast Liberados. E hoje, então, para mim foi uma honra e um prazer entrevistar o general Hamilton Mourão. Obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que essa entrevista será um sucesso. Eu que agradeço, a dupla, Cajuru e Flávia. E nós é que agradecemos a vocês, nossos únicos patrões, nossas únicas vossas excelências. Comente à vontade, veja nas redes sociais na hora que você quiser, à sua disposição. Na semana que vem tem o ministro Haddad, depois tem o cantor Amado Batista, depois tem o presidente Lula, depois tem Flávio Bolsonaro, depois tem Jair Bolsonaro, depois tem Ivan Lins, depois tem Chico Buarque, enfim, tem muitos convidados, a agenda cheia até o final de abril. Agradecidíssimo, Deus e saúde. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a Bet Sport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport sempre esquenta o jogo. Sejam bem-vindos ao Shopping Galo, onde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44. Temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento. E a maior praça de alimentação da região. Contamos com uma equipe de segurança treinada. Eventos de moda, cultura e diversas atrações musicais. Explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas, tendo estilo e inovação. Venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções, compras e entretenimento. Aguardamos vocês para viverem esta experiência. Estamos ansiosos para recebê-los. Venham para o Shopping Galo!